Olá, seja bem-vindo a mais uma aula. Hoje nós vamos conversar sobre o que acontece antes do comportamento e qual a importância de todos esses elementos para que a gente entenda o que fazer e especialmente como é que a gente pode prevenir um monte de comportamentos de acontecer. Quando a gente fala sobre o comportamento humano, vocês devem lembrar que a gente falou que ele ocorre dentro de um ambiente, de um contexto, né? Pois é, vamos especificar melhor isso. Quando a gente começa a entender em que situações, com que pessoas e também em que tipo de local a criança tem um comportamento apropriado, por exemplo, ou a criança tem um comportamento que é inadequado, é muito mais fácil para a gente conseguir agir com antecedência e conseguir, inclusive, prevenir vários comportamentos. Eu sei, muitas vezes, o nosso sentimento é: Mari, eu juro, foi do nada. E eu sei exatamente que é como a gente se sente em várias situações. Mas conforme a gente vai treinando o nosso olhar, a gente vai conseguindo compreender muito mais que existem, às vezes, coisas sutis que controlam o que a gente faz e por que a gente faz determinada ação. Quando a gente fala que o comportamento controla o comportamento da criança, muitas vezes o cuidador fica com o sentimento de: mas rapaz, esse menino, mas que falsidade é essa? Com a mãe é de um jeito e comigo é de outro. Mas não, gente, não necessariamente é falsidade ou qualquer coisa assim. A gente muda nosso comportamento de acordo com o ambiente, mesmo sem perceber. Não necessariamente algo que a gente está consciente, que a gente sabe que a gente está fazendo. Simplesmente acontece. E se a gente for parar para pensar, que bom que isso acontece. Já pensou se a gente se comportasse com o nosso chefe da mesma forma que a gente se comporta com um amigo? Já pensou se a gente não percebesse às vezes que alguém começou a olhar meio assim pra gente e a gente muda o nosso comportamento em função disso? A gente muda o nosso comportamento, inclusive em questões dessas mais sutilezas. Às vezes um aham ou um não é mais do que suficiente para que a gente mude o que a gente está fazendo. Às vezes basta um toque, às vezes basta um olhar, e isso tudo já vai ser suficiente para que a gente entenda que a gente precisa se comportar de uma determinada forma e não de outra. Então, essas sutilezas, elas vão estar lá, e talvez por serem coisas pequenas em determinado momento, pode dar a entender que foi do nada, mas eles estão presentes e eles estão controlando a gente, mesmo que a gente não tenha consciência disso. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e a gente se vê na próxima aula.